Chamado desde o ventre materno, Jeremias foi um dos poucos indivíduos mencionados na Bíblia como sendo escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Apesar de proclamar mensagens de julgamento e condenação, Jeremias também transmitiu profecias de esperança e restauração para o povo de Israel. Ele anunciou um tempo de renovação e uma nova aliança com Deus, prometendo que Deus restauraria o seu povo e os traria de volta à terra prometida após o exílio. Jeremias nunca deixou de ser um sacerdote e interceder literalmente chorando pelo povo. Por causa disso, ele é considerado o profeta chorão. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante através da vida e do ministério de um dos profetas mais marcantes da Bíblia. Fique até o final deste vídeo e explore conosco os momentos significativos da vida de Jeremias e as mensagens atemporais que ele transmitiu ao povo de Israel. Esteja preparado para se emocionar, refletir e encontrar inspiração na história deste profeta. Jeremias viveu em um período tumultuado da história de Israel durante o século 8 a.C., aproximadamente entre os anos 570 e 650 a.C. Essa era foi caracterizada por uma intensa agitação política e social na região do Antigo Oriente. Jeremias testemunhou a ascensão e queda de impérios, como o Egito e a Babilônia, e foi contemporâneo de outros profetas renomados, como Isaías e Ezequiel. Seu ministério profético ocorreu durante o declínio do reino de Judá e culminou na destruição de Jerusalém e no subsequente exílio do povo judeu na Babilônia. Neste cenário de convulsão política e religiosa, Jeremias surgiu como uma voz solene e corajosa, convocando o povo à fidelidade a Deus e advertindo sobre as consequências da desobediência. Sua mensagem não apenas refletia os desafios de seu tempo, mas também continha elementos de esperança e consolação para o futuro. Adentrando os primórdios da vida de Jeremias, somos transportados a um tempo de simplicidade e inocência. Jeremias nasceu em uma família sacerdotal na pequena cidade de Anatote, nos arredores de Jerusalém. Desde cedo, ele foi educado nos preceitos da fé judaica e nos rituais do templo. No entanto, a tranquilidade de sua infância logo seria interrompida por um chamado divino que ecoaria em seu coração de forma inescapável. Foi em um momento de quietude, provavelmente em sua juventude, que Jeremias experimentou a presença avassaladora de Deus. Em meio à serenidade do campo ou durante as preces no templo, a voz do Altíssimo se fez ouvir, chamando-o para uma missão singular. Imagine o turbilhão de emoções que Jeremias deve ter sentido ao receber essa convocação da parte de Deus. A incerteza com certeza pairava sobre ele, assim como o peso da responsabilidade que estava prestes a carregar. Afinal, ser um profeta não era apenas um privilégio, mas também uma carga pesada, repleta de desafios e sacrifícios. Assim que aceitou o seu chamado, Jeremias enfrentou dúvidas profundas e questionamentos pessoais. Será que ele estava verdadeiramente preparado para assumir essa missão? Seria capaz de suportar as dificuldades e as hostilidades que certamente encontraria pelo caminho? Essas são questões que assombravam sua mente enquanto ele se via diante do chamado de Deus. No entanto, apesar de todas as incertezas e temores, Jeremias encontrou forças para dizer: "Eis-me aqui, envia-me." Com coragem e determinação, ele se comprometeu a seguir os desígnios divinos, confiando na orientação e na graça do Todo-Poderoso. Assim teve início a jornada profética de Jeremias, marcada por desafios inimagináveis, mas também por uma fé inabalável no Deus que o chamou. A voz de Jeremias ressoava pelas ruas de Jerusalém, carregando consigo mensagens que ecoavam tanto esperança quanto advertência. Suas profecias eram como flechas afiadas, penetrando nos corações dos ouvintes e desafiando-os a refletir sobre seus caminhos diante de Deus. Entre as profecias mais marcantes proferidas por Jeremias, estava a predição da queda iminente de Jerusalém e a destruição do templo sagrado.
Ele alertava o povo sobre as consequências de sua infidelidade e idolatria, clamando por arrependimento e retorno à aliança com o Senhor. Suas palavras eram como um trovão, ecoando nos palácios dos reis e nos mercados da cidade, mas muitos preferiam tapar os ouvidos a confrontar suas próprias falhas. O tema do exílio também permeava as profecias de Jeremias, anunciando o castigo divino que levaria o povo de Judá para longe de sua terra prometida, rumo à Babilônia. Ele advertia sobre a inevitabilidade desse destino caso não houvesse um genuíno arrependimento e uma mudança de coração. No entanto, suas palavras de exortação eram frequentemente rejeitadas e até mesmo ridicularizadas pelos líderes e pelo povo. Os conflitos e oposições que Jeremias enfrentou não foram poucos. Ele era visto como um perturbador da paz, um profeta impopular que trazia más notícias em um tempo de ilusões e falsas esperanças. Os sacerdotes, os líderes políticos e até mesmo seus próprios familiares se voltaram contra ele, acusando-o de traição e blasfêmia. Jeremias era constantemente alvo de perseguição e ameaças de morte, mas mesmo assim permanecia firme em sua missão, convicto de que estava cumprindo o mandato divino. Apesar dos conflitos e das adversidades, Jeremias perseverou, enfrentando as tempestades com coragem e fé inabalável. Ele sabia que sua missão não era agradar a os homens, mas sim servir ao Deus que o chamara desde o ventre materno. Assim, mesmo nos momentos mais sombrios, Jeremias continuou a proclamar a verdade, na esperança de que suas palavras encontrassem eco nos corações endurecidos de seu povo. O legado de Jeremias ecoa através dos séculos, deixando uma marca única na história religiosa e cultural da humanidade. Sua vida e obra transcendem as fronteiras do tempo, continuando a inspirar e desafiar as gerações até os dias de hoje. Jeremias é reverenciado como um dos grandes profetas do Antigo Testamento, cujas palavras foram preservadas nas Sagradas Escrituras para guiar e instruir o povo de Deus em todas as épocas. Sua coragem em confrontar a injustiça e a idolatria, sua compaixão pelos oprimidos e sua fidelidade ao chamado divino servem como um modelo de integridade e devoção para todos os que buscam seguir os caminhos do Senhor. Além disso, as mensagens de Jeremias continuam surpreendentemente relevantes nos dias de hoje. Suas advertências contra a opressão dos pobres e a exploração dos fracos ressoam em uma era marcada pela desigualdade e pela injustiça social. Sua chamada ao arrependimento e à renovação espiritual ecoa em um mundo carente de valores morais e espirituais. Em um contexto de incertezas e turbulências, as palavras de Jeremias nos lembram da importância de permanecermos fiéis aos princípios eternos da justiça, da verdade e do amor. O impacto de Jeremias não se limita apenas ao universo judaico-cristão. Suas ideias e ensinamentos influenciaram também outras tradições religiosas e filosóficas ao longo dos séculos. Sua visão de um Deus compassivo e misericordioso que busca a restauração e a reconciliação com seu povo ecoou em várias correntes de pensamento religioso e ético ao redor do mundo. Seu apelo à responsabilidade moral e à busca da verdade inspirou não apenas crentes, mas também filósofos, líderes políticos e ativistas sociais em sua busca por um mundo mais justo e compassivo. Assim, o legado de Jeremias perdura como um farol de esperança e um chamado à ação para todos os que buscam viver uma vida de significado e propósito. Que possamos continuar a nos inspirar em sua coragem, sua compaixão e sua fé inabalável, e que suas mensagens de esperança e renovação continuem a ressoar em nossos corações e mentes, guiando-nos no caminho da verdade e da justiça. Que possamos continuar a buscar a verdade, a justiça e o amor, seguindo o exemplo do profeta Jeremias, e que possamos encontrar conforto e inspiração em suas palavras, mesmo nos momentos mais desafiadores. Não se esqueça de se inscrever neste canal,
Até logo e que a paz esteja com você.